Olá pessoal, aqui é o canal Matemática Pauleira e aqui é o professor Marcos. E agora vamos falar sobre razão. O que é uma razão? É simplesmente o quociente, é o resultado da divisão entre dois números. E quando a gente pergunta qual a razão entre 2 e 8 e a razão entre 8 e 2, qual a razão entre esses números? Veja que a ordem em que eles são colocados na questão, ela vai alterar o resultado. Se eu pergunto a você qual a razão entre 2 e 8, eu preciso calcular desta forma aqui. Razão R entre 2 e 8 será 2 dividido por 8. Aqui a gente pode fazer o seguinte, podemos simplificar a fração dividindo ambos os valores por 2, a metade de 2 é 1 e a metade de 8 é 4. Isso aqui já é o suficiente para identificarmos a razão, mas isso depende de quem cobrar a resposta do professor. Cada professor tem sua maneira de cobrar esta razão. Então isso aqui já é suficiente, uma fração irredutível, mas pode ser que exista algum professor que queira que você calcule chegando a um valor decimal. Então, a gente vai fazer essa divisão de 1 por 4. Você vai acrescentar um zero aqui, um zero e uma vírgula. E você agora divide 10 por 4. 2 vezes 4 dá 8. Isso aqui vai sobrar 2. Você acrescenta um zerinho aqui. E você vai dividir 20 por 4, que dá 5. 5 vezes 4, 20. Então, a resposta dessa divisão vai ser, dessa fração aqui, dessa divisão, vai ser 0,25. Pronto, não tem mais o que fazer. Então, a razão entre 2 e 8 é 0,25. Se fizermos ao contrário, se fizermos a razão de 8 e 2, no caso aqui, vai ser 8 sobre 2. 8 dividido por 2. A metade de 8 é 4. Ah, agora eu entendi! Vejam a diferença. A ordem que se pede, a razão em que se pede o cálculo, quando a gente coloca o 2 primeiro e o 8 depois, a gente tem 2 sobre 8. E quando a gente tem 8 primeiro e 2 depois, é 8 sobre 2. Então, muda bastante o resultado. Não, mas essa é muito fácil mesmo. Faça outra mais difícil. E quando o professor não sabe brincar? Bom, pessoal, de repente um professor pode perguntar assim, pode colocar um exemplo assim mais espinhoso para vocês. Qual a razão entre 0,08 e 0,2? Já entrou no campo dos decimais. Então você vai fazer o seguinte, muita calma nessa hora, sem desespero. Você vai calcular uma divisão entre 0,08 e 0,2. Vou dar uma dica de ouro para vocês. Vamos nos livrar dessa vírgula. Então, a vírgula aqui precisa pular 2 casas para a direita, para que ela desapareça e não cause mais problemas para você. Então, é o mesmo que eu multiplicar isso por 100. O que é que acontece? 0,08. Quando multiplica por 100, ela pula 2 casas para a direita e se transforma magicamente em 8. Faça o mesmo com o 0,2. O 0,2 ela vai pular 2 casas para a direita também, de igual forma. Vai pular o 2 e um espaço vazio depois do 2, que você vai preencher capciosamente com 0. A vírgula estava aqui e pulou 2 casas para a direita e você preenche com 0. Quando ela chega aqui nesse fim, ela desaparece. Então, a vírgula desaparece no numerador e no denominador. E agora podemos fazer o quê? Uma simplificação por 4 direto. 8 dividido por 4 dá 2. E 20 dividido por 4 dá 5. Logo, a razão entre 0,08 e 0,2 é 2/5. Mas se o professor ainda não se der por satisfeito, você pode fazer essa divisão
Não tem nada de outro mundo. Ó. Você vai dividir 2 por 5, como se dividisse R$2 para 5 pessoas. Você vai ter centavos para cada. Ó. 2 é muito pequeno para dividir por 5, então eu coloco um 0 aqui e um 0 e uma vírgula aqui no quociente. Agora eu posso dividir, ó, 20 por 5 dá 4. Ó. 4 vezes 5, 20. Logo eu vou ter, ó, a razão entre 0,08 e 0,2 é 0,4. Ó. Só isso, gente, nesse exemplo. Ah, agora eu entendi! E se o professor quiser inventar modinha e quiser realmente assustar os alunos? Eu já fiz isso uma vez, algumas vezes, eu não vou mentir para vocês, né? Então ele quer assustar os alunos aqui, quer mostrar a que veio, né? E ele quer colocar agora a razão entre duas dízimas periódicas. Qual a razão entre 0,444 e 0,222? Duas dízimas periódicas, olha, para assustar. Qual é a razão? Primeiro você vai achar a fração geratriz desse número aqui, ó, que vai ser quem? O 4, que é o período, você coloca ele apenas uma vez, porque ele aqui é infinito, né? Quantidade infinita de 4. E o 9 embaixo, ó, um 9 que corresponde a um 9 apenas, gente, que é exatamente para um algarismo da parte periódica, ou seja, do período 4. Então vai ficar 4 nonos. De igual forma, vamos fazer 2, 2, 2, 2. A geratriz será 2 nonos, ó, mesmo sentido. E agora você vai dividir 4 nonos. A razão vai ser essa. Ó. Vou separar aqui para você, está meio desorganizado. Pronto, isso aqui foi o cálculo para achar a geratriz. Agora vamos fazer a fração, a razão. E 2 nonos aqui embaixo. Um segredo para vocês, ó, posso cancelar direto, ó, os denominadores 9 com 9. Para a gente ganhar tempo, ó. E você vai ter 4 dividido por 2. Ó. Se usar a regra de divisão de fração, vai dar a mesma coisa. 4 dividido por 2 dá 2. Ó. Cuidado, viu, gente? Parece até óbvio, né? 0004 dividido por 002. Você botar 2, tem gente que pode pensar que é 0002. Então, cuidado com essas obviedades falsas. Então, resultado 2. E se o professor estiver de extremo mau humor, gente, com vocês e queira realmente testar seus conhecimentos, levá-los à loucura, digamos assim, então o que é que você vai fazer? Ó? 9 quintos e 0,555. Qual a razão entre esses dois valores? Então, primeiro você vai achar a geratriz, isso aqui, ó, que é 5 nonos. Então, você vai pegar 9 quintos e vai dividir por 5 nonos, ó, fração geratriz. Aqui é o seguinte, não podemos cancelar. Então, vamos fazer 9 quintos, ó, divisão de fração, repete o numerador, que é 9 quintos, e multiplica pelo inverso do denominador, ó, 5, 9 quintos também. Então, pega o numerador e multiplica pelo inverso do denominador. 9 vezes 9 é 81. 5 vezes 5, 25. Logo, temos a razão 81 25avos. Então, é uma fração irredutível. Não há o que fazer aqui. Poderíamos dividir isso aqui e chegar ao número decimal, mas eu não vejo a necessidade. Então, é isso, gente. Quando o professor não souber brincar, é só você pegar e transformar as dízimas periódicas em frações geratrizes e usar as propriedades de divisão de fração, que está resolvido. Galera, qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários, viu, gente? Eu não tenho nenhum problema em respondê-los. Coloquem os questionamentos, as dúvidas e as críticas construtivas de forma educada. E eu estarei atendendo a todos vocês que precisarem. Vejamos agora um exemplo prático de razão. Temos aqui uma razão especial que a gente chama de velocidade média. E o que é uma velocidade média? É uma razão, vou colocar aqui VM, velocidade média,
É a razão entre a distância percorrida e o tempo. Então, você vai pegar e dividir 200 quilômetros por 4 horas. Ó. Qual a velocidade média de um carro que percorreu 200 quilômetros no período de 4 horas? Então, a gente vai fazer o quê? Uma divisão. A razão entre 204. Ó. Então, você divide assim. Você pode fazer assim também. Ó. 20 dividido por 4 dá 5. Acrescenta o zero, fica 50. 50 o quê? Ó? Quilômetros dividido por hora ou quilômetros por hora. Então, km/h. Então, essa é a velocidade média deste carro nesse percurso de 200 km com duração de 4 horas de viagem. Essa é uma razão especial. Velocidade média. Distância dividido por tempo. Proporção. Pessoal, o que é uma proporção? Uma proporção nada mais é que uma igualdade entre razões. Ó. Então, pode haver uma igualdade de duas ou mais razões. Então, isso se chama proporção. Então, é necessário que aconteça uma igualdade entre razões. Ó. 6 sobre 12 é proporcional a 7 por 14. Ó. Por que eu sei disso? Se eu fizer uma simplificação por 2 ó, e dividir, eu vou chegar a uma mesma fração. Mas também tem uma outra regra para a gente descobrir se esses valores são proporcionais. Ó. 6 e 7 são proporcionais a 12 e 14, respectivamente. No caso, diretamente proporcionais. E como é que eu sei? Multiplico meios por extremos. E se os valores forem iguais, então são proporcionais esses valores. Ó. Então, se eu fizer 6 vezes 14, eu vou ter 84. 6 vezes 10, 60. 6 vezes 4, 24. E 7 vezes 12, eu também terei 84. Ó. Quando essa igualdade de produtos ela existe... Desculpa aqui, gente. Deixa eu ajeitar. Quando ela existe, temos uma proporção. Vamos ver alguns exemplos? Bom, pessoal, vamos aqui observar, vamos fazer algumas observações. Será que isso aqui, essas frações, elas são proporcionais? Será que existe igualdade entre essas razões? Vamos verificar, são proporcionais? Existe proporção aqui nesses casos? Vamos analisar o primeiro caso, 5 sobre 2 e 15 sobre 6. Se fizermos uma multiplicação, 6 vezes 5 eu vou ter 30. E 2 vezes 5 eu vou ter 30. Logo, ó, existe uma igualdade entre as razões. Logo, isso aqui é uma proporção. Sim. Vamos fazer aqui nesse outro exemplo. Vamos ver se está certo. 10 vezes 2 vai ficar 20. E 30 vezes 1, 30. Ó. Valores distintos. Ó. Então, isso aqui é diferente. Então, não há uma proporção aqui. Ó. Não existe proporção. São duas razões diferentes. Vamos testar aqui. 7 vezes 9, 63. 3 vezes 21. 63 também, ó, fazendo aqui de cabeça. Você poderia fazer papelzinho. Então, existe uma igualdade. Logo, esses valores são proporcionais. Esses 4 valores, assim, respectivamente. Aqui, se a gente multiplicar 4 vezes 9, eu vou ter 36. E se eu fizer 10 vezes 2, eu vou ter 20. 36 e 20 valores diferentes. Então, não existe igualdade, logo não há proporção. Não são proporcionais, gente. Então, é isso. Para saber se duas razões elas formam uma proporção, é necessário que a multiplicação de meios por extremos dêem valores iguais. Se derem valores diferentes, então não existe proporção entre esses números. Ó. Bom, galera, explicando de forma
rápida e direta o que é razão e proporção, eu encerro esse vídeo. E nas próximas videoaulas eu trarei problemas mais complexos, mais detalhados a respeito de razão e proporção. Se tiverem alguma dúvida, podem sugerir aqui nos comentários. Um grande abraço a todos e até a próxima videoaula. It's not